irmãos. Um bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu quero deixar essa matéria aí pra vocês, tá bom? Só pra vocês verem, né, da Sputnik, o que é que tá ocorrendo, tá bom? E eu quero que vocês meditem no que vai ser falado aqui, tá bom? Porque o que está sendo preparado, nós estamos vendo as coisas se acelerarem. E a maior de todas as fraudes vai ser apresentado. Essa matéria é rápida só para vocês, tá bom? Um ex-piloto de caça americano que teria visto OVNIs, ele convocou testemunhas para romper a névoa do sigilo. Matéria do dia 6. Depois que o Congresso americano aprovou uma lei exigindo que o Pentágono produzisse relatórios anuais sobre fenômenos anômalos não identificados, também conhecido como OVNIs, um ex-piloto de caça americano está pedindo aos seus colegas que apresentem suas histórias. Ryan Graves, um ex-piloto de caça da Marinha Americana, que agora é presidente do Comitê de Integração e Divulgação de OVNIs do Instituto Americano da Aeronáutica e Astronáutica, foi o primeiro piloto a divulgar seus avistamentos de OVNIs em um artigo de domingo no The Hill, um jornal focado no governo federal. Abre aspas. Eu vi por mim mesmo no radar e conversei com pilotos que... Eu vi por mim mesmo no radar e conversei com os pilotos que quase sofreram acidentes com objetos misteriosos na costa leste, que desencadearam ações evasivas, inseguras e relatórios de segurança obrigatórios, fecha aspas, escreveu Graves. Abre aspas. Foram 50 ou 60 pessoas que voaram comigo em 2014 e 2015 e podem dizer que viram OVNIs todos os dias. No entanto, apenas um outro piloto confirmou isso publicamente. Falei publicamente em 2019, carregando grandes riscos pessoal e profissional porque nada estava sendo feito, fecha aspas. No mês passado, o escritório do diretor de Inteligência Nacional divulgou seu primeiro relatório que vai se tornar uma série anual de resumos dos esforços do Pentágono para encontrar, rastrear, investigar e explicar os OVNIs. O Pentágono montou seu novo escritório de resolução de anomalias de todos os domínios no verão passado, que assumiu essas tarefas. E um documento anterior, de 2020, tentou compilar todos os relatórios de OVNIs feitos nas décadas anteriores, e o documento publicado no mês passado, que tinha dados atualizados em agosto de 2022, observou um aumento maciço de relatórios. A aparição desses serzinhos aí, né? Então vamos lá. Nós estamos vendo que o mundo está preparado para essa loucura. Preparado para essa loucura, tá bom? E o Graves seguiu as preocupações do Pentágono e dos legisladores ligados à segurança nacional ao enquadrar a questão como um dos perigos potenciais apresentados pelos rivais dos Estados Unidos, não como possíveis visitas de seres ETs, né, mas que isso é uma ameaça. Misteriosamente, abre aspas, misteriosamente nenhum relatório de OVNI foi confirmado como sendo um objeto estrangeiro até agora. No entanto, na semana passada, um balão de vigilância chinês interrompeu o tráfego aéreo americano. Como devemos entender centenas de relatórios de OVNIs que violam espaço aéreo restrito, incontestado e interferir com pilotos civis e militares? Perguntou ele, aqui está a dura verdade, não sabemos, os OVNIs são um problema de segurança nacional e precisamos urgentemente de mais dados. A narrativa está sendo preparada, você e eu precisamos estar atentos, tá? A narrativa do sistema está sendo preparada. Agora vamos lá, irmãos. Tá? O que a Bíblia vai dizer sobre isso, né? Nós sabemos, já fizemos vários estudos, tem estudos no canal. Tem muitos canais aí que comentam sobre isso. Mas, irmãos, a sua concepção do que é um OVNI, do que é um ET, do que é o demônio, do que são os anjos, tem que mudar, porque o que o cristianismo, basicamente católico, implementou no mundo é uma visão do mundo espiritual muito distante, fantasmagórica, como se fosse um vento, como se fosse intocável, inalcançável. E não é. Não é. Tá bom? E isso tem total relação com o que nós vimos hoje, tá bom? Acontecer na Turquia. Eu tô no canal aqui da Sputnik, eu pego algumas matérias deles lá, né? Hoje nós vimos esse terrível evento na Turquia. Avião com socorristas russos parte para a Turquia. Número de elementos que
de vidas perdidas. Aqui, né, no horário que foi divulgado às 5 era 1.700. Já são mais de 3.000 pessoas sem vida, tá bom? E ainda continuam milhares de desaparecidos. É uma situação tão triste, tão lamentável. E a situação da cidade como ficou, irmãos, é muito triste. É muito, sabe, é terrível. E me remonta aquilo que está aqui no nosso canal, que eu peguei essa matéria, que eu coloquei agora. Isso aqui é um castelo da Turquia datado de 2.200 anos. Isso aqui é como, né, ele foi visto antes do terremoto. E aí depois, como é que ele ficou? Completamente destruído. E realmente, irmãos, isso nos remonta a essa outra história, tá? Porque vai acontecer o último evento. E este é a inversão do campo magnético. O que está acontecendo na Turquia é um sinal claro da inversão do campo magnético, tá bom? Antes de eu ler esse texto aqui, para vocês não compreenderem melhor, o que o Senhor Jesus diz em Mateus 24? Vocês lembram? A gente tem que ir para lá. Estando, né, Mateus 24:3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão reinos contra nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então lembre-se disso. Isso é um sinal, tá? É um sinal da volta do Senhor. Não é o fim, mas é o princípio das dores de parto, ou seja, a terra está com dores de parto, e quanto mais próximo se aproxima do nascimento, mais intensas e mais prolongadas são as dores. Um detalhe: o terremoto de hoje na Turquia, ele durou 1 minuto e meio. O primeiro terremoto foi de 7,9 na escala Richter. Estima-se os cientistas que foi em 32 petajoules, né, que os geógrafos entendem, e é o equivalente à energia que foi liberada do terremoto na Turquia. A primeira é o suficiente para manter a energia elétrica da cidade de Nova York acesa, abastecida por 4 dias seguidos. Estou falando de uma mega metrópole, uma cidade extremamente poderosa, que necessita de um poder energético grandiosíssimo. Então a energia que foi desprendida é muito grande. Vamos lá. É uma cidade destruída e o Senhor está dando sinais. E o fim, tá, da inversão é esse aqui, ó. O último flagelo, né, o sétimo flagelo, a sétima taça da ira de Deus, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens ainda caiu do céu uma grande saraiva, pedras de aproximadamente 1 talento, equivalente a 30 a 31 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mesmo depois disso tudo, os homens vão blasfemar. A humanidade se desprendeu de Deus. O que é a inversão do campo magnético? Vamos lá. Vamos para outro texto, porque é triste, tá? Mas vocês precisam compreender. A gente lê isso aqui, mas não nota quão importante ele é. Aqui é
Opa, é um texto anterior, de Oséias 4:6, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, o Senhor falando, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É nítido, irmãos, o que está acontecendo. Por causa dos pecados dos nossos antepassados. Deus diz, olha, porque vocês, está falando para o povo dele, se vocês se esquecerem da minha lei, eu vou me esquecer dos filhos de vocês. Eu vou me esquecer da próxima geração. O que vocês fizeram comigo, eu também vou fazer com vocês. O Senhor está dizendo, aquilo que é mais importante, o mais puro, o melhor que eu dei para vocês. E o que foi que o Senhor deu para a humanidade? Foi aliança através de seu Filho, Yeshua, Jesus, que é a Torá viva. E o Senhor está dizendo, vocês negaram eles? Vocês rejeitaram a minha lei, a minha aliança? Eu também vou me esquecer dos filhos de vocês. Verso 7, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Irmãos, olha o estado miserável que a humanidade chegou. Ela não quer mais Deus. E ali aquele ponto, né, a Turquia, ela é onde fica o encontro de 3 placas tectônicas. E ali as placas tectônicas onde elas se unem, existem rachaduras, que é por onde saem o resfriamento, né? A Terra precisa resfriar, ela superaquece, lá embaixo tem o núcleo terrestre onde está o ferro, o níquel, que segundo eles, esses elementos no calor em ebulição, a mais de 5.000 graus Celsius, é ele que mantém a Terra girando e também é ele que cria o campo magnético da Terra e protege a Terra dos raios UVs e também dos elementos lá fora. Quando isso para, e segundo os cientistas, foi acho que na semana passada ou retrasada que saiu a matéria, que o nosso núcleo terrestre parou de girar. Ele parou e começou a girar do sentido contrário, ou seja, fortalecendo a tese daquilo que nós falamos para vocês, de que o campo magnético está enfraquecendo. Quando o campo magnético enfraquece, nós ficamos então vulneráveis às influências dos astros, em especial do Sol. Seus raios ultravioletas ultrapassam a Terra sem proteção. A rede elétrica e o homem fica vulnerável, os animais. E mais, os outros astros, corpos celestes, eles têm influência magnética. O movimento deles nos céus, o campo magnético deles começa a influenciar a Terra. E este campo magnético dos astros começa a causar efeito na Terra, e um desses efeitos são terremotos. Vai ter muito mais terremotos, mais intensos, mais duradouros e muito mais destrutivos. Por quê? Porque o homem não quer saber de Deus, o homem se afasta e a Terra está em dores de parto, está em desespero, porque o Criador está sendo removido da história pelo homem. E aí, quero que vocês se apeguem a essa palavra e vejam que isso é um prelúdio do que está acontecendo. E mesmo assim, Deus está estendendo a mão para a humanidade, dizendo, se arrependam uma última vez. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe.